Olá, alunos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos trabalhar o livro Buriti mais História, do 5º ano, e vamos iniciar um novo capítulo, o capítulo 3. Desde o capítulo 1, nós estamos falando sobre a formação dos povos, e hoje nós vamos falar sobre novas formas de organização. Este primeiro parágrafo, o que ele está falando aqui, ó? Que a agricultura, ela possibilitou o aumento populacional. Antigamente, as pessoas, né, elas ficavam determinado tempo numa região e depois elas migravam para outras. Com a agricultura, possibilitou o aumento populacional e levou alguns grupos a se organizar em aldeias ou cidades. Porém, desde aquela época já existia uma organização social que era feita pelos chefes de famílias. Eles compunham os clãs e a reunião de muitos clãs formava grandes tribos, que era chefiada por um líder que detinha o poder político e religioso, tá? Então, os chefes de família, eles se reuniam, eles compunham esses clãs e haviam algumas reuniões e formavam grandes tribos, e dessas tribos tinha um líder que detinha o poder político e religioso desse povo, dessa aldeia, dessa cidade, tá bom? Esse tipo de organização foi comum em cidades do Oriente Médio, como Uruk, não sei se é isso, desculpem, e Nippur, localizada na região do Crescente Fértil. Em uma dessas cidades, a produção agrícola era feita com o objetivo de produzir mais alimentos que o necessário. Por que isso, né? Porque aí gerava um excedente que era destinado ao comércio e ao sustento das pessoas que exerciam outras atividades, como os sacerdotes e os soldados. Então, toda essa produção, além de consumo próprio, era plantado, né? A produção era um pouco maior, ela excedia o que era necessário para essa cidade, para essa aldeia, para esse grupo. E aí a finalidade era o comércio, então eles vendiam esses alimentos e também sustentavam aí os sacerdotes e os soldados, que exerciam outras atividades. Com essa configuração, pode-se dizer que estavam lançadas as bases para a constituição de um governo, pois existia uma organização social e política com distribuição de funções para cada grupo da sociedade. Então, hoje, né, nós temos, como eu já disse, no Brasil, a nossa Constituição Federal, que são as leis que regem o nosso país e que nós devemos segui-las. E temos essa organização também, né, política, que o Brasil tem o presidente da República, os estados têm os governadores e os municípios têm os prefeitos, para ser organizada toda essa parte política e social de um determinado país. Então, desde aquela época, a gente já consegue ver isso, né? Essas funções para cada grupo da sociedade. Porque, como eu falei, imaginam várias pessoas morando no mesmo lugar, sem leis, sem regras, né? Acaba virando uma bagunça, um querendo mandar no outro, e onde acabam surgindo as guerras, justamente pelo poder. Então, sempre quando temos alguém liderando e leis a serem seguidas, fica mais fácil de se organizar e de viver em sociedade. O trabalho e as funções eram distribuídos de acordo com a origem de cada indivíduo e os líderes acumulavam obrigações religiosas e políticas. Então, desde aquela época, a gente consegue ver aí o poder da religião, né? No início, existiam várias crenças, até o catolicismo ser a religião que eles seguiam, né, a religião mais seguida dos nossos antepassados. Hoje existem muitas outras, mas desde aquela época eles já tinham essas obrigações religiosas. Esse tipo de organização surgiu da necessidade de distribuir as tarefas e acabou se consolidando como a estrutura social e política mais comum entre as sociedades desse período
e outras que viriam a se estabelecer depois. Aqui, ó, o que nós temos? É a vista do sítio arqueológico de Nippur, que é uma antiga cidade da Mesopotâmia, construída há cerca de 5.000 anos, localizada na região que hoje corresponde ao Iraque, ó. Então, para vocês terem uma noção, aí são ruínas, né, de Nippur, que é onde fica o Iraque, lá no Oriente Médio, na cidade de Mesopotâmia, de 5.000 anos atrás. Aqui na página 25, nós temos um Você Sabia? Ó, a cidade de Nippur era considerada sagrada e foi um importante centro religioso da Mesopotâmia, com muitos templos e edifícios públicos. Segundo a tradição, Enlil, um dos principais deuses deste povo, teria criado a humanidade na cidade de Nippur. Por isso, ela recebia peregrinos de diversos lugares. Aqui nós temos o fragmento de mapa da antiga cidade de Nippur, no atual Iraque. Para vocês terem uma noção, eles acreditavam em vários deuses, né? Como eu falei, as crenças eram diferentes dos nossos dias de hoje. Eles acreditavam em deuses, né? Eles tinham uma outra crença religiosa. E essa cidade era considerada sagrada e recebia muitos peregrinos de diversos lugares. Depois, crianças, nós temos o estudo do texto aqui da página 25, que eu quero que vocês respondam de acordo com esta página aqui, tá bom? Qualquer dúvida me chamem, agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula.